Daí, gurizada, vamos para mais uma aula hoje aqui então. O que vai ser feito hoje? Apresentação. Você ganhou uma missão, cara, uma madeireira, tá com problema lá, precisa expulsar toras, quer fazer um mecanismo, tá? Ela vai utilizar cilindro pneumático, um mecanismo que tem que fazer rotação, sendo acionado por um pistãozinho pneumático, um atuador linear. Esse aqui é um vídeo mostrando mais ou menos como é que vai ser, tá? Tem uma esteira de toras aí e conforme o diâmetro da tora, um sensor vai ler e o mecanismo ali aciona e derruba ela. Certo? Aqui, então, no SolidWorks, toda a máquina aqui, o mecanismo está funcionando, ele foi definido. Ó. A gente tem um cilindro que aciona um elo, né? Ele é conectado a um eixo, que é conectado a essa barra que faz com que a tora seja expulsa. Beleza? Então o objetivo desse vídeo é a gente projetar mecanismo assim. Ó. A gente tem um atuador linear que gera um movimento prescrito, que a gente tem interesse. Belezuca? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Esse é o resultado final, né? Então, por que a gente vai usar GeoGebra? Porque existem dificuldades no CAD, que é a tentativa e erro. Você trabalha com cinemática direta, você vai lá, faz, aí vê se dá certo e testa de novo. Ah, eu vou usar esse tamanho dessa barra de tanto, deu certo? Não, tem que diminuir um pouco, vai lá e diminui um pouco, deu certo? Não, vai de novo, tentativa e erro. Essa é a dificuldade. E o porquê que a gente usa GeoGebra? Porque no GeoGebra a gente trabalha com cinemática inversa, a gente sabe o que quer. E aí com isso modifica outras variáveis através de controle deslizante e de um comando paramétrico intuitivo para que a gente consiga resolver esse problema de uma forma mais rápida e prática. Beleza? Então a gente está lá no CAD 3D amarrado, traz o problema para o 2D com variáveis aqui, controles deslizantes, coisa intuitiva e resolve nossa vida. Beleza? Como é que a gente faz isso? Pega o nosso mecanismo lá que a gente tem interesse, que tem todas aquelas dimensões, as cotas e tal, simplifica ele em pontos que a gente tem de interesse, representa eles com pontos e segmentos de retas, trajetórias com círculos, joga para o GeoGebra e daí retorna para o CAD sabendo já as dimensões. No nosso problema ali seria isso aqui que nos interessa, tá? A gente está chamando o comprimento daquela barra que vai derrubar a tora de L1, a outra barra que se conecta ao cilindro de L2. Temos o cilindro, esse ponto aqui também é do nosso interesse, e o ângulo que essas barras fazem entre si a gente chamou de alfa. Beleza? Então, para que a gente leve para o GeoGebra, a gente precisa entender o que são condições de contorno. Está aqui a definição dela. E também o que é um elo, tá? Em mecanismos, elo assim, a gente tem um corpo rígido lá, tridimensional, faz curva, mas aonde ele se conecta a gente chama de junta, e entre esses dois pontos tem um segmento de reta. Isso é um elo. Pra gente aqui isso é um elo, beleza? Então essa barra aqui, ó, em amarelo, a gente representa ela com esse ponto, esse segmento e esse outro ponto. Como é que a gente representa esse elo curva aqui, ó? Esse ponto, esse segmento, aquele outro ponto. Morreu. É assim que a gente traz do Solid, do CAD pro GeoGebra. Certo? Aí temos outras condições de contorno que estão envolvendo assim, o que a gente pode e não pode, até que limites esse mecanismo tem que trabalhar. Aqui tá envolvendo as condições do projeto. Que a gente não pode, a gente tem que travar o nosso mecanismo aqui em relação à estrutura da máquina, nessa caixa delimitadora de 350 e 1500. Tá. Então o que a gente faz? Vai lá, pega a nossa máquina e vê os pontos de interesse, que no caso aqui tem essas coordenadas em relação ao sistema de coordenadas universal, que é uma técnica que a gente usa de levar do CAD para o GeoGebra. A gente define um sistema de coordenadas universal num ponto de interesse e descreve os pontos de interesse em relação a esse sistema de coordenadas, tá? Então, esses pontos aqui é onde o elo vai bater. Então, a gente tem que representar eles lá. Depois, o que interessa? O comprimento do elo, o funcionamento do mecanismo. Vamos para a prática. A gente tem uma pré-modelagem, vamos ver qual que vai ser a estratégia matemática, definir a geometria do elo expulsador, projetar no GeoGebra e depois traz para o CAD.
Então aqui, nossa estratégia matemática e o que a gente vai fazer. Eu vou chamar esse cara aqui de elo 1, L1, e ele foi dado o comprimento dele de 450. Foi dado o curso do cilindro de 150. E aí também, para a gente fazer essa modelagem, a gente precisa conhecer, né, através do nosso CAD, o comprimento do cilindro acionado, que aqui no caso foi 704, e do cilindro retraído, 554, que é isso aqui menos isso, né? O que eu não sei é o tamanho do elo 2, tem que descobrir lá. A posição da articulação traseira do cilindro, que a gente chamou de PIVC, que seria o ponto desse cara aqui, beleza? Então, aqui no GeoGebra, nossa modelagem final vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. Tá? E depois a gente volta lá pro CAD. Ok. Então, a gente já sabe o que fazer, já tem as nossas condições de contorno. Para agilizar a nossa vida, eu já vim aqui, tá? E trouxe aqueles pontos de interesse da máquina que a gente detalhou lá, eu já representei aqui. Também coloquei aqui, tá? Também coloquei aqui nesse círculo, esse círculo está dado em função do raio elo 1. Tem essa variável elo 1 aqui, que tem aquele comprimento, e ele tem esse raio, definindo os pontos onde o mecanismo vai estar acionado e em repouso. Outra coisa que eu defini aqui de forma arbitrária, mas você pode... Isso fica variável de forma intuitiva por conta do controle deslizante do GeoGebra, é o ângulo que o mecanismo vai ter que fazer quando ele está acionado e quando ele está em repouso, quando ele está retraído. Aqui foi definido com 30 graus, beleza? Nossa missão agora é definir o elo 2, o ângulo que ele faz e o ponto onde a gente vai pivotar esse cilindro, beleza? Então vamos lá. Eu preciso determinar o elo 2. Para isso, eu preciso adotar uma estratégia matemática. Aqui eu fiz outra representação esquemática para vocês entenderem como é que como é que a gente está vendo esse mecanismo aqui, como que a gente vê ele no GeoGebra. O que a gente está vendo aqui no 3D, a simplificação dele no 2D é isso. Que a gente tem o elo 1 na posição acionada em repouso, o elo 2 e o curso do cilindro. Precisamos definir o comprimento. A primeira coisa que a gente precisa é definir o comprimento desse elo 2 aqui. Beleza? Tá, como é que a gente faz isso? O curso do cilindro é dado e o ângulo é dado, que é o mesmo ângulo que o mecanismo tem que abrir e fechar, certo? Por quê? É o mesmo ângulo que ele abre lá, é o mesmo ângulo que aciona o cara aqui embaixo. Beleza. Aí a gente observa esse outro cara aqui e percebe que existe um triângulo que dá essa relaçãozinha geométrica aqui pra gente, né? Que esse L2 que a gente quer vezes o seno de alfa sobre 2 vai dar o curso do cilindro sobre 2. Então, usando essa relaçãozinha matemática, a gente consegue determinar o comprimento do L2. Vamos fazer isso aí, então. Aí aqui a gente pode até acelerar. L2 é igual comprimento do curso do cilindro dividido por 2 vezes seno de alfa sobre 2. Então, temos a nossa fórmula ali, está aplicada, né? L2 é o comprimento do cilindro dividido por 2 vezes seno de alfa sobre 2. Temos o comprimento do L2. Aqui, nesse cara aqui em cima, onde vai estar o L1, ele está definido nessa trajetória, né? Então, vamos definir uma trajetória aqui pro L2. A gente define ela dado o círculo com centro e raio. L2, beleza. Tá. O que eu quero fazer agora? Eu quero ver o mecanismo acionado e em repouso aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, vamos fazer aqui uma reflexão, girar em torno de um ponto. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou girar ele em sentido horário do ângulo θ. Aqui ele está no círculo de trajetória L1, esse ponto, e eu preciso dele definido no círculo da trajetória L2. Então, para fazer isso, eu pego o segmento,
Coloco o cara lá. Coloco esse ponto aqui. Vou copiar o estilo visual desse cara nesse. Não preciso mais desse ponto. Ok, então quando eu mexer nesse ângulo, eu vou ter o mecanismo, o cara lá e o cara aqui. Segmento, segmento. Beleza. E o mesmo tem que acontecer para esse cara que está girando em torno de 30 graus. Então eu vou colocar, ele está em sentido horário, né? Aqui é o ângulo alfa. Aqui o ângulo alfa, ele está girando em sentido horário. E tem essa corzinha aqui verde. Belezuca. Aí, com isso, deixa eu desenhar aqui só para vocês entenderem. Com isso eu já tenho uma prévia aqui, já dá para a gente ir visualizando o que está acontecendo, né? Eu tenho o mecanismo aqui na posição acionada repouso e aqui embaixo acionada repouso, e eu consigo mexer no como é que nesse ângulo que os elos fazem entre si. Entre a posição de repouso e a posição do mecanismo acionado, eu tenho um curso ali, que esse cara, perceba que esse comprimento tem 150, que é o curso do cilindro, então o negócio está dando certo. Certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer esse cara ser animado, eu preciso ver a animação dele. Preciso simular esse bicho aí. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos definir uma reta aqui. Com essa reta, a gente volta lá, a gente usa aquelas condições de contorno que foi dado aqui, que seria o comprimento do cilindro acionado e do cilindro retraído. Com isso, a gente faz o seguinte, círculo dado centro e raio, aqui na posição onde ele está retraído, a gente vai criar um círculo com o cilindro retraído, ok, e aonde ele está acionado, a gente vai colocar o comprimento do cilindro acionado. Com isso eu tenho esses dois círculos aqui, que se interseccionam em um ponto que define a articulação traseira do cilindro. Tá, deixa eu voltar com essa reta, porque agora, então, matematicamente o problema já está definido, mas eu quero fazer a simulação dele, até porque depois tem outras coisas aí, tipo ângulo de qualidade de transmissão, etc., que a gente precisa ver. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar, a gente fez a cinemática inversa, né? Que foi, tenho pontos de interesse, o meu mecanismo tem que trabalhar daqui a aqui com esse ângulo. Agora, resolvo a posição, resolvo o tamanho do elo 2 e a posição que o cilindro vai ficar. Resolvido. Cinemática inversa. Agora a gente pode fazer a cinemática direta, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então vamos fazer essa simulação. Tudo em função desse comando deslizante aqui, ΔC, que é o avanço do cilindro. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um círculo dado centro e raio. Aqui, então pela lógica, né? A gente tem o comprimento mínimo desse cilindro, que é o cilindro recuado. Mas ele está variando de uma variação delta cilindro. Então, à medida que eu movimentar esse delta cilindro, eu vou ter esse círculo se movimentando. Tá, e aqui a gente tem um segmento de reta que define o curso do pistão. Tá, a gente tem o nosso ΔC aqui, ele está movimentando, está definindo o cilindro. Beleza, maravilha. Temos já uma representação do cilindro pneumático, uma representação fazendo uma simulação. Ok. Esse segmento aqui, ele representa o nosso cilindro. Então, desse ponto até aquele outro ponto, nós temos outro segmento que representa o nosso elo 2. Maravilha, agora precisamos representar esse cara transmitindo essa rotação para o elo 1. É o caminho que a gente fez, mas agora é o contrário, né? Vamos pegar então esse ponto e mandar ele girar e jogar ele lá para a trajetória do elo 1. Então, eu vou pegar esse cara aqui, mandar girar em torno do nosso pivô em sentido anti-horário, desse ângulo aqui que a gente definiu, né? Do ângulo θ. Ok, ele está ali. Pega uma semi-reta,
jogo o cara e assim eu consigo definir o ponto lá na trajetória L1. Com isso, cara, tu já consegue ver, né? Tu já consegue ver o mecanismo trabalhando. Não preciso mais exibir esse cara, não preciso mais exibir esse cara. Não delete, jovem, não delete que você vai deletar o teu trabalho também, tá? Aí o que a gente pode fazer aqui? Vamos representar o elo aqui. Beleza, agora vamos fazer uma perfumaria. Então temos o mecanismo aí sendo acionado. O que eu faço agora, cara? O que eu faço da minha vida? Beleza, tem o cara aqui. Eu posso ver em que posição que fica melhor, né? Eu tenho esse ponto aqui definido, cara. Mas esse ponto aqui está definido assim, ó. Pô, eu posso variar esse parâmetro e ver, pô, o meu mecanismo suporta eu colocar esse cara aqui? Posso colocar ele aqui? Beleza, seja feliz. Ficou bom pra ti? Segue teu projeto aí, irmão. Ok, posso colocar ele aqui? Posso colocar ele aqui? Não, não deu, porque senão a Tora ia bater nele, né? Então, você tem todo esse campo de possibilidades aqui, você está tendo uma otimização visual e faz a seu bel prazer. Outra coisa que a gente definiu esse ângulo de abertura como 30, mas eu poderia vir aqui e alterar ele, cara, de uma forma paramétrica, visual e fácil. Quais são os limites? Não sei, cara, vai ali, mexe, deu pau, chegou no limite, continua. Tu vai ver que vai ficar curto. Então, assim, é intuitivo, simples, visual. Definiu esses pontos aqui que você queria, definiu esses caras, leva de novo lá para o CAD e seja feliz. E acabou esse negócio de você ficar ali, tenta isso, tenta aquilo, mexe um pouco para lá, mexe um pouco para cá. Então você está tendo essa simulação aqui amarrada, né, uma coisa visual, definiu esses pontos, definiu esse elo, definiu o ângulo, joga de novo para o CAD que vai dar certo, vai ficar legal. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Quer fazer esse tipo de mecanismo aqui? Cola com a gente do Tabus e vamos nessa. Até uma próxima aí. Abraço.